Estamos na era do quantitativo. O volume de dinheiro que existe dentro do bolso de alguém determina o status que ela tem dentro da sociedade. Simplesmente o volume. Nenhum tipo de valor vertical, é bem horizontal mesmo. Então, logicamente, essa música descartável, de pouquíssima duração, né? Rapidamente se renova, vem outros rostos, outras coisas, sempre procurando chocar cada vez mais, porque é uma forma fácil de chamar a atenção, é chocar, criar coisas que choquem, e coisas que são altamente descartáveis, que realmente não marcam época, não dizem nada, nem muito menos contemplam valores. Mas é um produto de uma mentalidade generalizada do nosso momento histórico. Vivemos a época do quantitativo. Os relacionamentos são, por definição, feitos para durar. Contudo, a sociedade de consumo transforma a arte de se relacionar na arte de se desvencilhar das relações. Em um mundo onde tudo deve ser instantâneo, descartável e substituível, os laços humanos se tornam frágeis e temporários. O que importa agora não é investir tempo e esforço para construir uma relação sólida, mas sim manter-se constantemente disponível para novas experiências. O amor, assim como outros produtos da modernidade líquida, deve ser consumido rapidamente, antes que perca o encanto. A promessa de felicidade está no próximo encontro, na próxima paixão, e não no esforço de manter um vínculo duradouro. Assim, os relacionamentos se tornam superficiais, conduzidos por um medo constante de compromisso e por uma busca incessante por algo que possa ser ainda melhor. Em vez de segurança e pertencimento, encontramos ansiedade e incerteza. O amor líquido é, portanto, um reflexo direto de uma sociedade que valoriza o efêmero e o descartável acima da construção de laços verdadeiros. Amor líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, 2003, de Zygmunt Bauman. Tudo desce até os níveis mais básicos. Se você considerar um bom número de relacionamentos humanos, fora de esfera de política, que a gente já conhece muito bem, que está passando por uma fase muito difícil. Mas dentro dos relacionamentos humanos, muitas vezes a gente vê isso, um casal. Eu preciso de você para combater a minha solidão. Eu estou com você, você combate a minha solidão, eu combato a sua, e a gente... Bom, o interesse não é o outro, o interesse é alguma coisa que eu vou obter através do outro. Se acomoda dentro de uma relação onde fulano me impede de estar sozinho. Troca de sentimentos muito baixa, onde ali um ocupa um papel como se fosse uma necessidade que é suprida pela presença do outro, mas não é o outro em si que é a finalidade, é algo mais, é algo que está por trás, até mesmo nesse âmbito. E isso realmente é, quando a gente vai descendo para o dia a dia, para as práticas do dia a dia, você vai vendo que isso está contaminado em todos os ambientes. Tá? Realmente chegou uma cultura de uma época. Agora, há aquelas pessoas que hoje estão saturadas, estão querendo ouvir outra coisa, estão querendo ver outra coisa, que realmente estão jogando a toalha. Eu me lembro que quando a gente conversou pela última vez, eu contei para você uma história, que, se você me permite, eu vou contar novamente, bem rápido. Por favor. Sócrates, que foi um grande filósofo, ele dizia, quando as pessoas falavam para ele, Sócrates, por que a gente não amarra todos os políticos de Atenas aqui e você fala de filosofia para eles? Todos iam se tornar filósofos, ia ser uma maravilha. Aí ele dizia, olha, minha mãe, Fenaretes, era uma ótima parteira. De fato, a mãe de Sócrates era parteira. Ele dizia, ela era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Às vezes a poesia, a arte, a cultura, a verdadeira cultura, não estou querendo dizer que a minha poesia seja isso, eu faço apenas o melhor que eu posso, mas a boa arte, a boa cultura, tem pessoas que estão grávidas disso, estão precisando de uma boa reflexão, estão precisando da filosofia, estão grávidas disso. E quando você produz isso, isso pode fazer com que alguns venham à luz. Não é possível você fazer uma pessoa que não esteja grávida dar à luz alguma coisa. Ela tem que viver a experiência dela, tem que passar os seus momentos. Agora, se há um ou dois que estão grávidos e estão querendo trazer alguma coisa à luz, vale a pena gerar algo que essas pessoas possam reconhecer.
Vale a pena, porque essas pessoas são a esperança da gente modificar a humanidade, né? Modificar o nosso momento histórico. Se você observar na história, as mudanças nunca se produziram, as mudanças radicais nunca se produziram porque uma massa levantou um dia e resolveu mudar todo mundo. Sempre foi uma ou duas pessoas que tomaram a dianteira, que fizeram os pontos de inflexão na história. Quando se faz escuridão muito profunda, quem tem uma luzinha acesa, ainda que seja pequenininha, é visto a uma distância muito grande. Então, por essas pessoas que estão grávidas, querendo dar à luz, a gente deveria gerar produtos melhores, deveria gerar coisas com maior qualidade, coisas que levem a um humanismo maior. Por poucos que sejam, vale a pena. É triste, mas é a realidade. Vivemos em um mundo onde o ter supera o ser. A busca por status e bens materiais define o valor de uma pessoa, e as músicas de ostentação refletem essa mentalidade. Letras exaltam riqueza, carros e luxo, reforçando o desejo de consumo. Mas, se valorizamos apenas o que podemos exibir, esquecemos o essencial: conexões genuínas. A verdadeira riqueza está no que compartilhamos, não apenas no que acumulamos. Se você também já notou isso, deixe nos comentários uma experiência que você viveu e que de fato comprova a minha observação. Uma constatação tão óbvia que não tem nem como negar, né? Basta fazer uma comparação simples. Mas é bastante condizente com a lógica do nosso momento histórico, que é a lógica da quantidade e não da qualidade. Você não se preocupa que uma pessoa seja uma melhor pessoa, se preocupa que ela tenha grande quantidade de bens, grande quantidade de títulos. Nós vivemos a época do quantitativo, que é a contramão da natureza. A natureza trabalha com o qualitativo. Se houver só uma rosa no mundo e 1000 margaridas, só ela é uma rosa. Ela não se transformou, as margaridas não se transformaram em rosa porque são muito numerosas. Ou seja, a natureza trabalha com um critério muito qualitativo. E nós estamos na contramão disso. Estamos na era do quantitativo. O volume de dinheiro que existe dentro do bolso de alguém determina o status que ela tem dentro da sociedade. Simplesmente o volume. Nenhum tipo de valor vertical, é bem horizontal mesmo. Então, logicamente, essa música descartável, de pouquíssima duração, né? Rapidamente se renova, vem outros rostos, outras coisas, sempre procurando chocar cada vez mais, porque é uma forma fácil de chamar a atenção, é chocar, criar coisas que choquem, e coisas que são altamente descartáveis, que realmente não marcam época, não dizem nada, nem muito menos contemplam valores. Mas é um produto de uma mentalidade generalizada do nosso momento histórico. Vivemos a época do quantitativo. Descubra o poder do estoicismo com o conselheiro estoico. Você busca equilíbrio emocional, força interior e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia? Então, o Conselheiro Estoico é o canal perfeito para você. Nele, desvendamos ensinamentos atemporais de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, trazendo reflexões práticas para transformar sua vida. Inscreva-se agora e comece sua jornada de autodesenvolvimento com insights poderosos e inspirações diárias. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. O link para se inscrever está no comentário fixado. Clique agora e junte-se à nossa comunidade de buscadores da sabedoria estoica. Não apenas consuma conteúdo, transforme-se. Perder a esperança significa parar de lutar e acomodar com o que a gente tem, isso é morte. Isso é fatal. Como o velho exemplo da pedrinha que a gente joga na água que vai fazendo círculos cada vez maiores. No menu de opções de um jovem que se defronta com a vida, tem que ter a opção de um ser humano legítimo, íntegro, um ser humano que busque valores, busque sabedoria. Uma pessoa que tenha já dá uma opção diferente para esse jovem. Agora, se não houver nenhuma opção desse tipo, ele vai se sentir obrigado a entrar naquilo que é coletivo, aquilo que está na moda. Uma pessoa é uma esperança. Se você me disser, bom, ninguém tem livros aí na sua casa, eu vou dizer, não, olha aqui, eu tenho um. Significa que alguém na minha casa tem livro, tem esperança. Ninguém na humanidade tem valores. Não, fulano tem. Fulano é uma esperança. Porque isso pode se difundir com muita rapidez quando as pessoas percebem que isso é necessário. Quando a escuridão se faz muito profunda,
Quando as pessoas percebem que elas precisam de luz, como eu acabei de falar, uma luzinha de nada é vista uma distância muito grande. Eu acho que o caminho mais fundamental é coerência, forma de vida. Não adianta eu falar coisas muito bonitas num livro de poesia, de prosa, seja lá o que for, se eu sou uma pessoa incoerente. Porque as pessoas estão nos vendo em todos os âmbitos. Não estão só vendo o que a gente escreve ou o que a gente fala. As pessoas estão nos sentindo. Nós somos mais intuitivos do que percebemos via de regra. As frestas da incoerência são muito perceptíveis. Quando uma pessoa está falando de algo que ela não acredita, que ela não vive, quando ela não tem integridade e coerência com as coisas que diz, não tem força a sua palavra, não tem força a sua poesia, seja lá o que for que ela transmita. É como se fosse uma embalagem vazia. Tá? Então é preciso que a gente viva as coisas que a gente acredita. Como dizia uma filósofa do século XIX, honrai as verdades com a prática. Isso é fundamental. Pessoas que são coerentes, íntegras e vivem aquilo de que elas estão falando são grandes fatores de transformação. São sólidas, têm profundidade, têm base de apoio, têm consistência. E isso faz grande diferença. Uma pessoa que é um exemplo daquilo que ela fala, é como se você tivesse uma época onde só há bolha de sabão. E ela é sólida, ela tem consistência, ela é uma esfera sólida. E isso faz muita diferença. Tá? Porque tem horas que as pessoas precisam se apoiar em coisas mais sólidas do que bolhas de sabão, jogadas para lá e para cá pelo vento. Quando a gente compartilha as nossas pequenas descobertas, os nossos pequenos êxitos, é como se você se comprometesse mais ainda com eles. Quando as coisas transitam através de você, a gente se compromete cada vez mais com aquelas coisas que a gente está transmitindo. É quase que um compromisso. Cada pequena coisa que eu adquirir de conhecimento vai estar embutido nas minhas aulas, passarei adiante o mais rápido possível. Portanto, eu estou sempre como se fosse um pássaro que sai para buscar comida para os seus filhotes que ficaram no ninho. Tudo que ele vê à sua volta é possibilidade de comida. Então, quando a gente sai com a intenção de transmitir algo para os demais, a gente sai vendo na vida oportunidades de reflexão e de crescimento. Sai caçando essas oportunidades e encontrando nos lugares mais insólitos, nas experiências mais simples, porque sempre se sente no compromisso de não chegar diante dos outros de mãos vazias. Esse é um processo que ajuda muito a crescer. É muito bonito, é humanamente muito válido, né? Khalil Gibran costumava dizer que nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. As coisas passam por nós, a gente enriquece e passa adiante. Isso é muito humano, muito bonito. O processo de transformação não é tão rápido nem tão fácil assim, né? Basta você querer adquirir uma virtude, vencer um defeito que a gente percebe a dureza que é. Um processo lento, que exige uma disciplina muito grande e um esforço muito grande. Mas, de qualquer maneira, me admira muito hoje a quantidade de pessoas que se lançam a essa tarefa. Eu não acreditaria, Leda, de forma alguma. Nós estamos com esse canal nosso no YouTube de filosofia, tem aí uns 16 anos. Eu não acreditaria nunca que nós chegássemos a 1 milhão de seguidores. E nós temos 1 milhão de seguidores. As pessoas me diziam, faça palestras rápidas, 10, 15 minutos. Eu colocava palestras lá de 1 hora, às vezes 1h30. E cresceu assim mesmo. Né? Nós fazemos do jeito que a gente sabe fazer. As palestras que a gente dá em sala de aula, a gente dá na internet, na mesma duração, no mesmo tamanho, tá? E faz sucesso, e as pessoas assistem, tem muita gente para aquilo que a gente oferece, é muita gente. Eu sei que tem gente por aí com muito mais, mas para aquilo que a gente oferece, eu acho uma quantidade bastante promissora. Já há mais gente que está engravidando de transformação, tá? Que está querendo uma perspectiva nova para a vida. E a filosofia é perfeita para isso. Se nós sabemos atravessar com os valores necessários, com a paciência necessária, com a perseverança necessária, vai frutificar em nós uma possibilidade melhor de dar resposta à vida, embora isso seja um processo muito duro, mas infelizmente no nosso momento histórico é o que está aí, não podemos fugir disso. E também nos dá uma reflexão muito boa sobre as motivações da humanidade. O que as pessoas estão de fato querendo? É absolutamente bizarro guerra no século XXI. Nós já deveríamos ter repensado isso. Isso é uma coisa, isso é barbárie. Não éramos mais para estar nessa. Como é que no mundo com tanta tecnologia,
No mundo onde se pensa em inteligência artificial, a inteligência natural do homem ainda não percebeu que guerra é barbárie, que nós não éramos mais para estar nisso. Então, realmente é muito impressionante que nós estejamos nesse mesmo patamar de motivação que estava lá o Átila, rei dos hunos. Então, quem somos nós? É como se você tivesse desenvolvido muito uma perna só e a outra ficasse minúscula. Como é que anda desse jeito? Ou seja, a perspectiva humana não cresceu. A perspectiva tecnológica cresceu absurdamente. Nós estamos nessa situação esquisita, que não dá para a gente se deslocar direito dessa forma. Tá? Então, é um bom momento para a gente rever as nossas motivações. Aonde, de fato, nós queremos chegar com tudo isso? Aquele último dia da nossa vida, esse último dia, que ser humano eu quero ter construído? Qual é o produto final da minha vida? O que eu estou buscando? O que eu quero ser nesse momento? A gente perdeu isso de vista. Isso é a obra da nossa vida. Viemos aqui para isso, para construir a nós mesmos. É como se você imaginasse, você vai construir uma casa. A primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto para desenhar a planta da casa perfeita. Todo dia o mestre de obras, para fazer o que ele tem que fazer hoje, ele tem que olhar para a obra pronta. Nós temos que ter uma perspectiva do que é a nossa obra pronta, que tipo de seres humanos que nós estamos construindo em nós mesmos, para saber o que fazer hoje. E o que você percebe é que as pessoas estão sem perspectiva nenhuma, porque não tem lógica o que está sendo feito. Não tem lógica e não tem coerência o próprio discurso delas, que aqui falam uma coisa e ali estão praticando outra totalmente diferente. Tá? Então, a gente precisa repensar as nossas motivações, os nossos ideais, o nosso propósito. Isso é fundamental, né? Porque senão não construímos nada, não fazemos nada de consistente. Sem reservas, é uma poesia que eu acho muito bonita, prudência, confiança, algumas que eu acho bastante bonitas. Mas não sei se o leitor vai concordar comigo, vai achar que essas de fato são as mais interessantes, né? Tem várias pelas quais eu tenho muito carinho. Eu acho que o propósito é uma coisa importante. Tenho falado muito sobre isso, tenho tratado muito disso. Falo muito sobre a natureza humana, o que a natureza espera de um ser humano, para que a gente esteja alinhado com ela. Né? Nós estamos aí às vésperas do Dia da Terra, né? O que é que a Terra esperaria de todos os seus componentes, inclusive o ser humano? Qual o propósito que ela nos fez? O que ela esperava de nós? Nós estamos cumprindo isso? Nós somos fator de soma ou fator de subtração? Que a natureza investe pesadamente para manter um ser humano vivo por 80 anos, alguma coisa assim. O que nós fazemos em troca pela natureza? O que nós estamos dando? O que estamos construindo que tenha valor para ela? Ou seja, tem muitas considerações que a gente tem que fazer sobre o aspecto identidade. Nós somos de fato humanos? A natureza espera que uma planta faça fotossíntese, ela faz. Espera que um animal exerça instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie, e ele faz. O que ela espera de um ser humano? Segundo um critério clássico, ela esperaria que um ser humano tivesse valores, virtudes e sabedoria. Porque quando ele faz isso, tudo mais é dado por acréscimo. Através da sabedoria, através dos valores, ele constrói uma sociedade muito mais harmoniosa. Ele preserva as espécies, ele preserva as florestas, ele preserva tudo. Agora, se você deixa o ser humano pleno entrar em extinção, todo mais está comprometido. Nós podemos dizer que entre as espécies que estão em extinção, o ser humano é uma delas. Está raro um ser humano pleno. Diógenes de Sinope, que foi um grande filósofo do passado, ele costumava entrar na ágora grega ao meio-dia com uma lamparina acesa, procurando pertinho no rosto das pessoas a procura de um homem. O pessoal perguntava: o que você está procurando hoje, Diógenes? Eu estou na procura de um homem, mas hoje eu vou me embora porque não achei nenhum. Ele andou a vida inteira assim. Eu acho que hoje ele andaria mais. Então o homem, na plenitude da condição humana, preserva tudo. O planeta entra em equilíbrio. Agora, se a gente não preserva o ser humano, qualquer outra atitude é paliativa. Bom, eu tenho procurado trabalhar para isso e acredito que outras pessoas também. Aqueles que se sentem preocupados, se sentem comprometidos. A filosofia é uma boa ferramenta para isso. Acredito que dentro e fora da filosofia existem pessoas trabalhando. Isso é uma esperança. É como se fosse um germen daquilo que virá. Tudo aquilo que haverá no futuro tem que ter as suas sementes presentes agora.
Assim como tudo que a gente colhe hoje teve as suas sementes plantadas em algum momento do passado. Então, acredito que nós temos sementes de modificação. Agora, o tempo é uma coisa difícil da gente imaginar. Mas seria otimismo demais, seria um otimismo quase que delirante que a gente esperasse que fosse muito rápido. Eu não acredito que seja tão rápido assim. Mas pelo menos você acredita que um dia vai acontecer? Sim, firmemente. Tá bom, professora. Muito obrigada pela sua paciência, pelo seu conhecimento, pelas suas poesias e pelas suas palavras. Obrigada. Muito obrigada a você, Lira. Espero que a gente tenha mais oportunidade de estar juntas. Com certeza, eu também espero. Muito obrigada.